Olá, vamos para mais um vídeo, onde estamos continuando estudando os textos bíblicos para nosso conhecimento e nossa preparação para a eternidade. Hoje eu quero estudar sobre quem foi Melquisedeque. Eu, antes disso, continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar nesses estudos maravilhosos que Deus tem nos dado através da sua palavra. Então, como já disse, quero estudar quem foi Melquisedeque. E eu, para iniciar, quero tomar por base alguns textos bíblicos. E quero começar com o livro de Gênesis, capítulo 14, e verso 18 e 19, que diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Melquisedeque, sendo sacerdote do Deus Altíssimo, ele foi até Abraão para o abençoar e disse: Bendito seja o Deus Altíssimo que abençoou e deu a vitória a Abraão, servo do Deus Altíssimo. Diz que abençoou, e o Deus Altíssimo era o possuidor tanto dos céus como da terra. Aqui então nós estamos vendo que este sacerdote era Melquisedeque do Deus Altíssimo, que era possuidor tanto dos céus como da terra. Então, ele poderia estar tanto no céu como na terra. E por isso, agora, Abraão estava sendo abençoado, porque o Deus dos céus se apresentava na terra para abençoar, e diz que bendito era Abraão, abençoado Abraão do Deus Altíssimo. Então, todos os que pertencem ao Deus Altíssimo são todos eles abençoados em Abraão. É o que a Bíblia nos ensina. Então, quando nós estudamos a respeito de Melquisedeque, sendo ele sacerdote do Deus Altíssimo, quando nós vamos para o livro aos Hebreus, no capítulo 7, nós vamos fazer alguma leitura para conhecer melhor quem representava ser Melquisedeque nesses ensinos, nessas manifestações que ele teve para se apresentar ao patriarca Abraão e abençoar, e todos seriam abençoados em Abraão. Então, no capítulo 7, verso 1, 2 e 3, nos diz o seguinte: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo,
e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui vemos que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E quem Abraão deu o dízimo de tudo. E diz que esse sacerdote, Melquisedeque, era um sacerdote segundo o Filho de Deus. E permanece sacerdote para sempre. Então, segundo o Filho de Deus, Melquisedeque tinha o papel que o Filho de Deus teria. Então, quando nós estudamos sobre o Filho de Deus, e quando o livro de João descreve dizendo que no princípio era o Verbo, então o Verbo era a palavra. E o Verbo, sendo a palavra, não poderia ser visto por ninguém, porque a palavra só se ouve. Então, o Filho de Deus, que diz que o Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, o Filho de Deus, o seu papel era esconder ou ocultar a divindade, para que ela pudesse se manifestar aos homens. Portanto, no Filho de Deus habitava a palavra que era Deus. E esta função diz que Melquisedeque também estava fazendo, era semelhante ao Filho de Deus. Ele, como sacerdote, ocultou a divindade para se aproximar de Abraão. E diz que este Melquisedeque não tinha, era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de vida. Então ele era o primeiro e era o último. E este era o atributos que era pertencente a Deus. Então, a manifestação de Melquisedeque, que disse o texto que era Deus o possuidor dos céus e da terra. Então não tinha problema nenhum. Melquisedeque, como o primeiro e como o último, estar tanto no céu como na terra. Então, como semelhante do Filho de Deus, ele ocultava a divindade, mas poderia falar com Abraão, e Abraão ouvir a sua palavra, e ser por Melquisedeque abençoado, e ele ser reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo. Isso é que no primeiro capítulo do livro de Hebreus, no verso 1, diz que Deus de muitas maneiras falou nos dias dos profetas e de muitas maneiras. E diz que a nós, nos últimos dias, falou
pelo Filho. Aqui estamos vendo que Deus se ocultava de algumas formas para se aproximar da humanidade, do homem, que ele não poderia ser visto, mas ele, de muitas maneiras, ele se apresentava para o homem ouvir a sua voz. E de muitas maneiras. Nós vimos que algumas vezes foi falado pelos profetas. Outras vezes Deus mesmo se transfigurou em um varão para falar até com Abraão. E foi até a sua casa e fez a ele promessa que da sua descendência se contava ou se tinha uma grande nação, ainda que ele não tivesse geração, não tivesse filho, mas Deus fez uma promessa para ele. E nós vimos a imensidão dos descendentes de Abraão. Então, de muitas maneiras, Deus falou ao seu povo e usou muitos meios para poder se comunicar com a humanidade. E nunca deixou de se comunicar com os seus eleitos e nunca deixará. Aqui nós estamos vendo meios que Deus se manifestou. Para Abraão, ele se manifestou em Melquisedeque, como sendo o sacerdote do Deus Altíssimo. E hoje, no nosso dia, nós vimos ele manifestado em seu Filho, e falando através do Filho a todo o povo que der crédito à sua palavra. Quando nós lemos ainda no capítulo 7 de Hebreus, e verso 11 e 12, que nós lemos o seguinte: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantar segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque, mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, aqui o livro de Hebreus está dizendo que não teria necessidade se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sobre o sacerdote levítico o povo recebeu a lei. E se ele aperfeiçoasse a humanidade, não era necessário se levantar outro sacerdote que não fosse segundo a lei, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Então, disse que se houve mudança de sacerdote, também haveria mudança da lei. E nós vimos que este sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não seria mais interrompido. A morte não mudaria mais um sacerdote, porque este, segundo a ordem de Melquisedeque,
era um sacerdote eterno. Não haveria mais mudança de sacerdote, porque a morte não tinha poder sobre esse sacerdócio. E nós vimos que o sacerdócio levítico veio da ordem de Arão. E todo o tempo que morria o sacerdote, teria que ele ser substituído. Mas este que veio segundo a ordem de Melquisedeque, nunca mais foi substituído, porque a morte não teve mais vitória sobre ele. Então, e este sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele veio de Judá e não de Levi. Então, e ele nos mostra que, mudando o sacerdote, também fazia-se necessário a mudança de lei. Então, nós estamos vendo que quando entrou este sacerdote, o sacerdócio levítico foi abrogado, isto é, anulado, perdeu os seus efeitos e não teve mais, este sacerdócio não teve mais vigor, porque ele não aperfeiçoou a ninguém pelo sacerdócio levítico. Mas hoje, pelo sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, nós somos abençoados todos os dias da nossa vida, sem haver interrupção de bênção para o seu povo. É só o que precisa, é crer na sua palavra e sermos abençoados ainda em Abraão, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui aprendemos quem foi Melquisedeque e o que ele representava. E hoje estamos estudando sobre este Melquisedeque que se apresentou a Abraão como sacerdote do Deus Altíssimo. E eu continuo, como sempre, pedindo a sua ajuda, que você se inscreva no canal, dê o seu like, ajudando o canal. E eu continuo agradecendo também os que já estão inscritos e os que vão se inscrever. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.